Pai querido, nós apresentamos diante do Senhor o encerramento desta matéria. Como pudemos ver ao longo dessas aulas, Senhor, nós temos pouco conhecimento. Quando olhamos a forma como a igreja crê em relação aos dons, nós vemos que há muita confusão, falta de entendimento. Por essa razão, o apóstolo Paulo nos diz que ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito desses assuntos, porque justamente pelo desconhecimento, pessoas são lesadas, enganadas, e muita coisa errada acaba acontecendo pela falta de entendimento em relação aos dons. E nós temos podido, nessas aulas, aprender, estudar, e o que é mais importante, deixar de lado o achismo, deixar de lado a tradição, aquilo que a tradição evangélica diz, mas irmos para a Bíblia, abrirmos a Tua Palavra e vermos o que ela diz a respeito deste assunto. Os problemas acontecem nas igrejas porque, em vez de recorrerem à Bíblia, começam a seguir conceitos de homens, coisas que são fruto da mente, do raciocínio, da lógica, da razão, e nós não queremos ser assim. Nós queremos ser o que a Tua Palavra tem a nos revelar. É isso que temos buscado todo esse tempo, Senhor. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, muitos conceitos têm se levantado, muitos falsos ensinos, heresias têm sido lançadas no nosso meio, e isso tem produzido muito estrago na vida espiritual de irmãos, de irmãs, e nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos a integridade da Tua Palavra, a fidelidade da Tua Palavra. Por isso, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos e apresentamos os assuntos que serão tratados nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós entramos nos dons da palavra na aula passada. Falamos sobre dons de curar. E aí entramos no bloco dos dons da palavra. Nós já vimos os dons de revelação. Quais são os dons de revelação mesmo? Sem olhar na apostila. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. Depois entramos nos dons de poder. Dividimos em categorias para poder entender melhor o funcionamento dos dons. E nos dons de poder, quais são? Dom da fé. Sem olhar na apostila. Isso é desobediência ao professor, hein? Pecado, hein? Operação de milagres. Dom da fé, operação de milagres, dons de curar. Ok? E na aula passada também entramos no primeiro dos dons da palavra. Qual foi o dom da palavra que nós estudamos na aula passada? Profecia. E profecia é revelação do futuro, não é isso? Ah, não? O que é? Para que serve a profecia, segundo a Bíblia? Para edificar, exortar e consolar. É isto que a Bíblia diz. Ah, mas na minha igreja não é assim. Bom, o problema é da sua igreja. A Bíblia diz que a profecia é para isso. Agora, como eu falei, nós não vamos mudar a tradição de igreja. A tradição está enraizada. Qualquer pessoa que vem com eis que é profeta. Não é assim? Orou em línguas, eis que eu te digo, pronto, é profeta. E nós aprendemos que profeta é dom ministerial. Todo profeta profetiza, nem todo que profetiza é profeta, e também quem revela não é dom de profecia, é dom de revelação. Dom de profecia para edificar, consolar e exortar.
Amém? Ficou bem entendido isso? Então vamos prosseguir hoje no outro dos dons da palavra. Variedade de língua. Observe que o dom que fala aí do versículo 1 Coríntios 12, 10, não é apenas línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quem pode ler aí para nós? Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Na realidade, a tradução correta não é essa. É variedade de línguas, não línguas estranhas. Ok? Tanto que a palavra grega é heteroglosson. Variedade. Hetero quer dizer variedade. Então, o dom é variedade de línguas. Agora, faz parte das línguas. Existe aquela língua que é a de edificação espiritual. Aquela língua que nós usamos no nosso devocional. Nós estamos oramos em língua. Essa é para todos os que creem. Ok? Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, falarão línguas. Então todo salvo tem à sua disposição línguas para a sua edificação pessoal. Veja o que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Essa variedade não é outros idiomas? Também. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, olha, a importância das línguas, de modo geral, ela é individual. Se eu chegar aqui na frente e começar a falar línguas, você está sendo edificado em alguma coisa? Não. Eu estou, mas você não, então eu estou sendo egoísta. Eu estou me edificando e você está aí parado olhando para mim e não está recebendo nada. Então as línguas, elas são para edificação pessoal. A variedade de línguas serve para um propósito específico e é uma manifestação do Espírito Santo. As línguas de edificação, essa que nós lemos em 1 Coríntios 14, 4, eu falo a hora que eu quiser, a hora que eu vou orar eu falo. Não está limitada ao Espírito. Essa é a minha língua espiritual. Nós temos, o salvo tem duas línguas. Tem aquela língua, que é a língua do local onde a pessoa nasceu. Então, no nosso caso, nós nascemos no Brasil, falamos português. Mas também temos a língua espiritual, que é a do nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós fazemos parte agora de um outro reino, não mais deste reino. Estamos no mundo, mas não fazemos parte mais desse sistema do mundo, mais do reino de Deus. Então existe a língua do reino, a língua espiritual. Paulo diz, eu vou orar com entendimento, mas também orarei com o Espírito. Porque quando eu oro em Espírito, o meu Espírito ora bem. Então existe a variedade, já não, é manifestação do Espírito Santo. A variedade de língua, do idioma, eu não sei se o idioma que eu falo, ele vai ser sempre o mesmo, ou com o passar da minha maturidade ele vai mudando e eu começo a falar em outros idiomas? Não, existe aquela língua que vai acompanhar você a vida toda.
desde que você foi salvo, que é aquela língua de edificação, que você ora sempre naquela língua, mas numa necessidade, né? Eu ia falar daqui a pouco, mas vamos lá. Por exemplo, você já deve ter tido a experiência de estar orando e orando em línguas, e de repente você percebe que você começa a orar numa língua de guerra. Você não sabe por quê, mas daqui a pouco você entrou num novo nível de oração, e você sabe que não é aquela língua sua de edificação. Você não sabe por quê, nem para quem, nem onde está acontecendo a situação, só que você percebe que naquele momento que você está orando, algo diferente está sendo produzido. Aí é uma ação do Espírito Santo levando você a batalhar em línguas. Também pode acontecer do Espírito Santo interceder através de nós em línguas por uma situação, por alguém, até em outro país. Mas naquele momento você começa a orar e você percebe que aquela língua é diferente. Você percebe que é o Espírito Santo produzindo através de você alguma coisa que não é o seu normal devocional. Você já teve essa experiência? Eu já tive. E é maravilhoso, irmãos. A gente não tem ideia de para que o Espírito Santo está nos usando. Nós sabemos que através de nós ele está manifestando alguma coisa. Existem línguas de intercessão, línguas de adoração. Então existem diferentes línguas que, de acordo com a necessidade e para um fim proveitoso, não é para a pessoa ficar se gabando, né? Se enchendo de orgulho, de vaidade. É serviço. De alguma maneira, naquele momento, você foi o instrumento do Espírito Santo para abençoar alguém, interceder por alguém, dar livramento para alguém. Então foi uma manifestação do Espírito Santo. Em outras vezes você ora, né? Está orando em português, depois ora em línguas, e acabou. Mas tem vezes que você percebe que há uma diferença naquilo que você está orando, uma intercessão do Espírito, um mover do Espírito Santo. Eu já observei assim, pessoas orando em línguas, essa que não é a língua do Novo Nascimento, tem um sotaque, né? Para o francês, para o italiano, para o espanhol. Tem sim, isso já aconteceu comigo também. Como tem experiências aí, por exemplo, a pessoa vai num outro país e ela não conhece, ela não fala o idioma daquele país. E num determinado momento ele começa a orar numa língua que ele não conhece, mas é a língua que aquelas pessoas entendem, a língua delas. E Deus começa a falar com aquelas pessoas através daquela língua. Então é uma manifestação do Espírito Santo. Ontem eu soube de um caso de um irmão que foi em Israel, estava com uma excursão, e de repente ele começou a falar com um guarda em hebraico, e ele não sabe, não conhece hebraico, não sabe nada de hebraico, e diz que aquela pessoa entregou sua vida para Jesus. Isso pode, agora, como é uma manifestação do Espírito, pode acontecer comigo e com você a qualquer momento. Havendo uma necessidade,